E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que aconteceu com a April Young de The Vampire Diaries. Então se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o like e vamos pro vídeo. A April Young é filha de um caçador de vampiros, o Pastor Young, que apareceu pela primeira vez no segundo episódio da quarta temporada de The Vampire Diaries. Ela passou sua infância em Mystic Falls, mas após a morte da sua mãe, o seu pai a mandou para um internato. Após a morte de seu pai, a April voltou para Mystic Falls e se matriculou novamente na Mystic Falls High School. E após o seu retorno, ela foi rapidamente jogada no meio de uma luta entre um membro da Irmandade dos Cinco e os vampiros da cidade, levando-a a aprender sobre o mundo sobrenatural. Nos anos anteriores, a partir da April de Mystic Falls, ela era cuidada pela Helena Gilbert, que era babá da April na época. A Helena ela costumava ler os seus contos para April, que consequentemente incentivou a April a escrever os seus próprios contos. A April ela era a melhor amiga do irmão da Helena, Jeremy Gilbert, também era amiga do Matt Donovan. A sua mãe ela acabou por falecer de câncer no início da sua adolescência, e o seu pai acabou mandando ela para um internato logo depois. Sugere-se que, enquanto ela estava na escola, ela gostava muito de ir a festas, pois alegou que seu pai a pegou cheirando a fumaça de cigarro em pelo menos uma ocasião em que ela veio visitá-lo. Em 2011, seu pai morreu em uma explosão de gás em seu rancho, e foi o que levou a April a retornar para Mystic Falls para o seu funeral. Aconteceram bastante coisas quando a April retornou para Mystic Falls, né? Ela foi basicamente atacada no próprio funeral do pai. Ela ainda se questionava que o pai dela sentiu o cheiro de cigarro nas roupas dela em quilômetros e como que ele não ia perceber, né, que estava tendo vazamento de gás. Ela estava muito confusa pelo que estava acontecendo. Ela não achava que aquilo tinha sido acidental. Não só a April, mas assim as outras pessoas da cidade também, incluindo a Helena, o Jeremy, o Salvatore e afins, também tinham aquela dúvida sobre o que realmente aconteceu lá no rancho do Pastor Young. A April ela estava totalmente por fora de todos os acontecimentos, e incluindo, gente, a April ela acabou indo para a festa da Rebecca, ficou lá até o final, ajudou a limpar a casa da Rebecca, né? Até que a Rebecca, né, ficou meio assim, nossa, por que você ficou aqui? Enfim, tanto que a Rebecca prometeu pra April que ia ajudar ela a descobrir o que foi que aconteceu com o pai dela. Com tanta coisa acontecendo, o Jeremy e o Matt, que são melhores amigos da April, não podendo contar pra ela sobre a questão sobrenatural de Mystic Falls, o Jeremy acabou dando pra April, né, a pulseira de verbena dele pra ela, porque basicamente pra proteger ela sobre tudo que estava acontecendo na cidade. A April também participou do concurso do Miss Mystic Falls, no qual ela foi vencedora. Em um evento da cidade, a April foi obrigada a comparecer ao show Flag Bell como a Miss Mystic Falls do ano. E mais tarde, naquela noite, a April encontrou Caroline deitada inconsciente no chão do banheiro, tendo acabado de ter seu pescoço quebrado por Haley Marshall. Mas quando ela se ajoelhou ao lado dela para sentir o seu pulso, ela começou a enlouquecer quando percebeu que não tinha um. Quando April estava prestes a procurar ajuda, Caroline acordou e a impediu e ficou tão perturbada que ligou para Stefan para contar a ela sobre Haley bem na frente dela. Ela também fez um comentário sobre o corpo de Rebecca estar no Lockwood Cellar antes de desligar e se voltar para April para obrigá-la a esquecer tudo que acabava de testemunhar, sem saber que a April estava usando a pulseira de verbena do Jeremy. Então basicamente foi aí que a April descobriu sobre o sobrenatural em Mystic Falls. Ela então resgatou a Rebecca contou pra ela tudo sobre vampiros, sobre o que estava acontecendo em Mystic Falls, né, meio que atualizou a April sobre isso. Muita coisa acabou acontecendo aí durante a quarta temporada de The Vampire Diaries. Basicamente a Helena estava com a sua humanidade desligada, ameaçou a April fisicamente pra fazer o que ela queria, porque no caso a Helena queria matar a Bonnie, né, só que isso falhou. E o que a Helena fez? A Helena tirou sua frustração em April, bateu na cabeça contra a mesa, se alimentando dela antes de fugir para encontrar a Bonnie novamente. A Rebecca mais tarde encontrou o Matt segurando o corpo moribundo da April em seus braços e implorou a Rebecca para curá-la com seu sangue, o que ela fez sabendo que ao fazer isso ela estaria perdendo a cura de acordo com as regras do seu irmão. Elijah. O Matt então levou a April para casa para sua própria segurança.
A quarta temporada de The Vampire Diaries gira em torno da cura, então basicamente a Rebecca tinha feito um acordo com a Elijah lá. Eu exatamente não lembro exatamente o que era esse acordo, mas a Rebecca não poderia usar o seu sangue, mas ela acabou salvando aí a April. Porque basicamente a April foi a única, assim, amiga sincera da Rebecca durante a série, assim, que não queria nada em troca dela. E a Rebecca viu isso nela. No início, a April parecia doce, peculiar e simpática. Em episódios posteriores, depois que ela descobriu o mundo sobrenatural, ela percebeu que havia sido compelida e mentiu e se sentiu pessoalmente invadida. Isso gerou uma atitude mais antagônica e rude de sua parte para com seus colegas, com exceção de Rebecca, de que ela gostava genuinamente, porque era a única que lhe oferecia a verdade. Apesar das terríveis circunstâncias que a cercavam, a April manteve uma cara corajosa e ainda estava farta de todas as mentiras que todos contavam para ela e só queria a verdade de todos. A Rebecca, ela foi a pessoa que deu o primeiro passo e fez amizade com a April após o funeral do pai dela, e ela se une pelo fato de que ambos estão supostamente sozinhas neste mundo e eventualmente tornam-se mais amigas. Depois de descobrir sobre o sobrenatural, a April estava farta da Helena e seus amigos causando problemas em Mystic Falls. Isso só deixou Rebecca para April confiar. Elas trabalharam juntos até a April não ser mais vista na série. Como a April ela não apareceu mais após a quarta temporada, pode supor aí que elas ainda permaneceram amigas distantes. A April e a Rebecca tiveram um bom relacionamento ao longo da série, que só cresceu conforme elas continuaram interagindo. Uma curiosidade bem marcante é que a April, ela era a única Miss Mystic Falls que não fazia parte de uma família fundadora. Desde a primeira temporada, a Caroline afirmou que ninguém que nunca fizesse parte de uma família fundadora de Mystic Falls nunca venceu. Mas a gente vê que anos depois a Hope acabou ganhando Miss Mystic Falls também. Provavelmente a gente não vê aí se a April ela saiu ou não de Mystic Falls, o que dá a entender que a April continuou em Mystic Falls, né? Continuou estudando, se formou, teve uma vida. Eu não sei vocês, mas eu acho essa personagem muito parecida com a mãe das gêmeas. Ela poderia fazer facilmente uma filha dela. Eu acredito que a personagem poderia ser muito mais explorada, principalmente, né? Eles poderiam ter levado ela, puxado ela pra Legacy pra gente saber o que foi que aconteceu com a April. Mas não foi o que aconteceu, então nos resta imaginar que ela teve uma vida em Mystic Falls, né? Por mais que tenha vários sobrenaturais, só que isso não foi muito mostrado, né? Tipo... Ou então ela saiu de Mystic Falls e foi viver sua vida longe de lá. Mas eu não acho que ela saiu, não. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, deixa o like e me segue lá nas minhas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo.